Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora e você vai ver os seguintes destaques. Atenção, termina esta semana o prazo para cadastramento de empregados domésticos. O E-Social tem deixado muita gente com dúvidas na hora do preenchimento pela internet. Nova onda nas salas de aula. Fotografar a lousa em vez de tomar nota. Especialistas avaliam as consequências para o aprendizado. Os bancários aceitam a proposta dos patrões e põem fim à greve de 21 dias. Na série Assédio, Agressão Pública, os efeitos dessa violência para o dia a dia de quem enfrenta o transporte público e como as vítimas tentam superar o trauma. 700 mil refugiados entraram na Europa só este ano. A contagem da ONU é a maior já registrada. No esporte, Brasil conquista mais 4 medalhas no Mundial de Paraatletismo do Catar. Isso e mais a partir de agora. A gente começa a edição de hoje falando de educação. Você já tirou a sua selfie hoje? Essa mania de tirar fotos com o celular, tão típica, né, dessa época de exibicionismo nas redes sociais, chegou, claro, às escolas. Em vez de anotar, a turma fotografa a lousa. E tem escola que já incorporou a novidade. Mas será que ela ajuda mesmo no aprendizado? Veja aí. A classe toda fica virada para ele. É o cenário, né? Tem mais espaço para ele contar as coisas, as experiências. É o mundo do professor, é a lousa, praticamente, né? Mas os cadernos agora têm mais folhas em branco. Às vezes eu sento ali e não dá para eu enxergar o outro lado. Então, geralmente, eu giro foto para copiar no caderno mesmo. Para esta neuropsicóloga, um clique da lousa pode até ajudar estudantes que têm dificuldade em copiar a matéria e prestar atenção na explicação ao mesmo tempo. Uma criança disléxica, né? É muito importante ela usar o recurso da fotografia para que ela depois possa fazer uso daquele conteúdo. A nova ferramenta dos alunos acaba muitas vezes ferindo as normas da escola, já que muitas proíbem o uso do aparelho. Nessa aqui em São Paulo, o celular é bem-vindo, mas apenas em atividades educativas. A gente acredita que o mundo está digital. E esses jovens, quando eles forem adultos, eles vão estar num mundo muito mais digital do que o de hoje. A neurologia já explicou que a substituição da escrita pelas interações digitais desenvolve áreas diferentes do cérebro. O uso de recursos desse tipo em sala de aula ainda é muito recente para revelar as consequências dos cliques para o aprendizado. Por enquanto, o certo é que só uma pasta recheada de fotos não garante que o aluno vá fixar o conteúdo. Se em casa ela puder escrever, ou se ela puder não escrever exatamente, mas poder fazer o seu resumo, poder fazer o seu registro do aprendizado, isso é muito útil, porque a gente sabe que quando a gente registra, a gente fixa melhor. Isso aí, agora vamos falar de emprego, hein? O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo tem 2.000 vagas disponíveis. A repórter Laís Duarte, que contou essa história dos estudantes, fala sobre isso agora, tem mais informações. Como é que a gente faz? Quem precisa de emprego faz o que agora, Laís? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Olha, dessas mais de 2.000 vagas que você citou, quase 1.000 são para pessoas que não concluíram, têm o ensino fundamental completo ou incompleto. Vou conversar agora com a Graziela Vieira, que é selecionadora aqui do Centro de Apoio ao Trabalho. Boa tarde, Graziela. Essas vagas são para que funções? Então, hoje nós temos vagas para copeiro, jardineiro, auxiliar de limpeza e o chefe de serviço de limpeza, tá? Quem se interessar deve fazer o quê? Como que faz para conseguir um emprego desses? Olha, basta se dirigir até uma unidade mais próxima, né, da sua residência. Lembrando que as unidades, os endereços estão disponíveis no nosso site, tá? Que é o www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho, munidos de RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS se tiver. Tá, ok, muito obrigada pela participação. E olha, são 46 unidades do CAT espalhados pelo estado de São Paulo. Essa aqui, de onde a gente fala ao vivo agora, está na Avenida Prestes Maia, número 913, pertinho do metrô, da Estação Luz do metrô. Aldo. Tudo bem, é sempre bom trazer esse tipo de notícia. Obrigado, Laís, sobre ofertas de emprego. Falamos de quem procura emprego, vamos falar agora de quem tem emprego ou tem empregados no serviço doméstico. Quem tem empregados domésticos deve ficar atento, viu? Porque termina no sábado o prazo para o cadastramento de patrões e empregados no E-Social, que é aquele sistema unificado para o recolhimento de encargos trabalhistas e tributos. Os empregadores que perderem o prazo de pagamento, que é dia 6 de novembro, vão pagar multa.
Dona Yara mantém o registro de Vivian desde que ela começou a trabalhar aqui, há 18 anos. E, a partir deste mês, cumprirá com mais uma obrigação trabalhista. Vai pesar no meu bolso, mas eu tenho que pensar também que é uma pessoa que eu tenho à minha disposição e que me ajuda bastante, né? Ela tem até sábado para se inscrever no E-Social. O cadastro deve ser feito apenas uma vez pela internet, com os dados do empregador e do empregado. No próprio site há um manual de orientação para o preenchimento dos dados. Depois, é só emitir e pagar mensalmente a guia de recolhimento, chamada DAE. Mas ela só vai estar disponível a partir do 1º dia de novembro. O também chamado Simples Doméstico garante alguns dos direitos previstos na PEC das Domésticas, que foi aprovada em 2013. A regulamentação ocorreu no último mês de junho e, por isso, eles só passam a valer a partir de agora. Entre os encargos estão contribuição previdenciária patronal e do empregado de 8% cada, fundo de garantia também de 8%, indenização compensatória de 3,2%, seguro contra acidentes de trabalho de 0,8% e imposto de renda a partir de 7,5% para salários acima de R$ 1.900. Se ele não fizer o cadastro, ele não vai ter as informações necessárias para originar a guia. Consequentemente, ele não vai ter condição de emitir essa guia e, consequentemente, ele não vai conseguir fazer o recolhimento. Então, ele vai ficar inadimplente com o Estado de uma maneira geral. O empregado não perde os benefícios, mas pode ter mais dificuldade em acessá-los em caso de necessidade. Achei muito bom. Vou ter uma segurança, né? Um benefício. Olha, uma informação importante, tudo isso que você viu aí vale para aqueles empregados que já estavam no trabalho até agora, até o início da regulamentação. Os empregados domésticos contratados a partir deste mês devem ser cadastrados até um dia antes do início do trabalho. Não deixe para a última hora, hein? Vamos para outras notícias nacionais. Ladrões roubam creche pela 9ª vez e deixam um recado pedindo desculpas. E os bancários fazem acordo salarial e encerram a greve que durou 21 dias. Os bancários aceitaram a proposta das instituições financeiras de 10% de reajuste nos salários. Todas as agências de bancos privados devem reabrir nesta terça-feira em todo o país. Em Mato Grosso e Roraima, os bancos públicos ainda ficarão fechados até os trabalhadores realizarem novas assembleias. Presa em Santa Catarina, mulher condenada pela Justiça de São Paulo a 100 anos de prisão por estelionato e falsidade. Vanilde Alves é ex-funcionária do Detran paulista e estava foragida havia 10 anos. A criminosa mais procurada de São Paulo foi encontrada por causa de uma multa de trânsito que levou em Santa Catarina. Avião que foi perseguido e levou tiros de um caça da FAB em Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai, é encontrado em aeroporto da cidade de Paranavaí, no interior do Paraná. A asa do avião apresenta marcas de tiros, o que, segundo a aeronáutica, comprova que é mesmo o aparelho perseguido pelo caça da FAB. A perseguição foi filmada por um morador e terminou quando o monomotor entrou em território paraguaio. O fato do avião ter apenas o banco do piloto reforça a hipótese de que transportava drogas ou contrabando. A polícia tenta descobrir quem é o proprietário da aeronave. Ladrões roubam creche pela 9ª vez em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os danos provocados à unidade deixaram 150 crianças sem aulas nesta segunda-feira. Além de carregar equipamentos eletrônicos e fios, os criminosos danificaram portas e salas da escola. Um deles deixou um bilhete na lousa. Desculpe, por favor, não volto mais. Será? Muito, né? Olha, advogados do filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, se apressam em negar qualquer participação no esquema investigado na Operação Zelotes. Os promotores garantem ter indícios de que o chefe de gabinete de Lula, o então ministro Gilberto Carvalho, intermediou a compra de uma medida provisória que beneficiou o setor automotivo. 100 policiais federais cumpriram 33 mandados judiciais no Distrito Federal, em São Paulo, no Piauí e no Maranhão. Em Brasília, a polícia apreendeu obras de arte e malotes de documentos. Na capital paulista, foram realizadas buscas na empresa LFT Marketing Esportivo, que pertence a Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. A LFT tem negócios com outras 2 empresas investigadas na Operação Zelotes. Também houve buscas na empresa MMC, representante da Mitsubishi no Brasil. 5 pessoas foram presas, entre elas o lobista Alexandre Paes dos Santos e o ex-conselheiro do CARF, José Ricardo Silva. O
CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é ligado ao Ministério da Fazenda e julga, a pedido de empresas, multas aplicadas pela Receita Federal. Nesta quarta fase, os agentes investigam o lobby de montadoras para a aprovação, em 2010, da medida provisória 471, que estendeu a isenção fiscal ao setor automotivo. O ex-ministro de Dilma e assessor de Lula, Gilberto Carvalho, foi ouvido pela Polícia Federal nesta segunda-feira sobre uma suposta reunião com representantes de montadoras que tratou da prorrogação do incentivo fiscal ao setor. A Operação Zelotes foi deflagrada em março e investiga o pagamento de propina a integrantes do CARF para anular ou reduzir o valor de autuações da Receita. O esquema teria desviado 19 bilhões de reais. Olha, aniversário com gosto amargo, viu? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa 70 anos hoje, mas você viu aí, né? Quem apagou as velas e tirou o brilho da festa foi o Ministério Público, com essa investigação na empresa do filho de Lula. E em Brasília se diz que a ação da Polícia Federal azedou ainda mais a relação entre o mestre e a discípula. Dilma Rousseff mandou uma mensagem de parabéns pelas redes sociais ao ex-presidente. Em vídeo, ela disse orgulhar de andar sempre lado a lado com ele. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz que, se for aberto o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, o PSDB vai votar a favor. Fernando Henrique Cardoso foi entrevistado no programa Roda Viva desta segunda-feira. Ele foi duro nas críticas ao governo Dilma. Disse que o país está sem rumo e sugeriu a renúncia com grandeza da presidente. Tinha que ter uma renúncia com grandeza. O que é renunciar com grandeza? A presidente Dilma não pode desconhecer tudo que nós todos sabemos, que a situação econômica é desesperadora. Né, que a situação política ela está sofrendo as consequências. Vá ao país e diga, olha, eu saio, eu renuncio, mas eu quero que o Congresso aprove isso, isso e isso. Fernando Henrique afirmou que considera Dilma Rousseff uma pessoa honrada, mas que politicamente tem responsabilidade. Disse ainda que o impeachment não é golpe, mas para isso precisa ter fundamento. Ninguém está cogitando de dar golpe. Impeachment não é golpe. Precisa ter condições, mas não é golpe. Durante o programa, Fernando Henrique Cardoso também falou sobre o primeiro volume do livro Diários da Presidência, que ele vai lançar na próxima quinta-feira em São Paulo. Agora a gente vai para a nossa série. Na segunda reportagem de assédio, agressão pública, os efeitos físicos e psicológicos que comprometem a vida de mulheres vítimas do assédio sexual no transporte público. Tudo começa com perguntas. O que foi isso? Por que eu? E a minha liberdade de ir e vir? Depois vem o tratamento e, quando possível, a superação. O trem, as portas, os corpos, a rotina de milhares de mulheres se espreme nos vagões. Além do desconforto, o desrespeito, o assédio e o medo dele. Eu jamais usaria um vestido, uma saia, cortina para ir pro ônibus. Quando você vem de carro é uma coisa, agora no transporte coletivo tem que tomar mais cuidado. É proibido a mulher ser o que ela quer, usar uma roupa que ela bem entender. O medo se transforma em trauma para quem sofreu a violência de fato. Eu percebi um movimento estranho atrás de mim, então a minha reação foi tentar me mexer para ver se ele saía, só que quanto mais eu me mexia, mais ele me pressionava. E quando a porta abriu, eu saí correndo. Eu não olhei para trás para ver se ele veio junto, se ele não veio, se ele foi junto com a multidão, se ele não foi. Ela conseguiu se distanciar do agressor, mas não do medo que a impediu de pedir ajuda, prestar queixa, levar uma vida normal. Para tentar superar o trauma, foram meses de medicamentos e acompanhamento psiquiátrico, além do afastamento do trabalho. Eu me sentia muito vulnerável a qualquer coisa. O ato de um homem encostar em mim, um homem estranho encostar em mim, me causava repulsa. Então eu me sentia... Era como se eu estivesse me transportando para aquele momento de novo. Eu só queria entrar num casulo e ficar escondidinha. Em
Enfrentar o depois talvez seja o maior obstáculo para as vítimas de assédio e para quem convive com elas. Medo, repulsa, vergonha, sentimento de culpa e impotência diante da situação. Uma mistura de sentimentos com efeito, na maioria das vezes, devastador. Um trauma de ordem psíquica, ele é tão real quanto um de ordem física, né? Então, esses sintomas, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, que ela pode, inclusive, optar por não andar mais no transporte público, buscar alternativas de caronas, de ter um transporte próprio, ou mesmo andar sempre acompanhada. Aos 25 anos, Bárbara segue a vida. Busca o apoio dos amigos e da família, mas acredita que as marcas deixadas talvez nunca mais se apaguem da memória. Não vou voltar à minha vida exatamente como ela era antes. Eu vou fazer o máximo que eu puder para ser uma vida boa, uma vida sem tantos medos e sem tantas ansiedades, mas é o tipo de episódio que te marca para sempre. É importante que as mulheres superem, mas no sentido que eu acho de ter uma noção de que não é um problema individual, ele é um problema social, né? Ele é de uma tal ordem que ele é um problema social. Ele limita significativamente o ir e vir das mulheres e o próprio modo como as mulheres ocupam o espaço na cidade. Que além de ser um problema social, é também um problema cultural, viu? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de amanhã dessa série. Como é que a nossa cultura, por vezes machista, muito machista, acaba resultando em situações como essa. Vamos para um rápido intervalo agora. Depois, um exercício militar norte-americano em águas chinesas causa tensão no sul da Ásia e Pequim promete uma reação dura. E mais, o Brasil conquista mais 4 medalhas no Mundial de Para-Atletismo no Catar. A gente volta já. Estamos de volta, 12h20. A gente vai agora para as notícias internacionais. As equipes de resgate têm dificuldades, viu, para chegar aos atingidos pelo terremoto que deixou pelo menos 300 mortos no Afeganistão e no Paquistão. E cresce a tensão no Mar da China, depois que os Estados Unidos enviaram navios militares para a região. Um navio contra-torpedeiro com mísseis guiados da Marinha dos Estados Unidos navegou próximo a ilhas artificiais chinesas no disputado Mar do Sul da China nesta terça-feira, gerando uma firme repressão de Pequim, que disse ter alertado e seguido a embarcação norte-americana. A presença do USS Laysan é o desafio mais significativo dos Estados Unidos até o momento aos limites territoriais de 12 milhas náuticas que a China impõe em torno das ilhas do arquipélago de Strathclyde e poderia elevar as tensões numa das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Autoridades de defesa dos Estados Unidos admitem que o exercício militar tinha como objetivo testar as reivindicações territoriais chinesas. O Ministério de Relações Exteriores da China disse que o país não descarta medidas militares de contra-ataque se os limites não forem respeitados. Governos do Paquistão e Afeganistão admitem pelo menos 300 mortos e 1.000 feridos depois do terremoto de 7,5 pontos que atingiu a região ontem. O epicentro foi registrado na região montanhosa de Hindu Kush. As vítimas podem superar a contagem atual, já que as equipes de resgate não conseguem chegar a boa parte dos locais atingidos. O relevo e a ação de milícias rebeldes dificultam o acesso e tornam arriscado o trabalho dos voluntários. Na Colômbia, em meio aos avanços em direção à paz entre governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, 11 militares e um policial foram mortos por outro grupo guerrilheiro, o Exército de Libertação Nacional, o ELN. O presidente Juan Manuel Santos fez o comunicado. Segundo ele, o ataque aconteceu a uma guarnição que fazia a segurança de urnas eleitorais em Boyacá, no leste do país. A Colômbia teve eleições municipais este final de semana. O ataque à bomba é interpretado como uma forma de desestabilizar as tentativas de pacificação naquele país. Olha, a gente tem uma última notícia internacional. Olha, 700 mil imigrantes. Esse é o número de refugiados que chegou à Europa só esse ano. No ano passado foram um pouco mais de 200 mil. A conta da ONU só relaciona os que atravessaram o Mediterrâneo. 3.200 pessoas morreram ou desapareceram nessa travessia. A maior parte dos refugiados vem da Síria, que enfrenta uma guerra civil há 4 anos. A chegada do inverno no hemisfério norte agrava a situação e torna mais urgentes as medidas de ajuda
no continente europeu e também no Oriente Médio. Agora a gente vai para a Hora do Esporte. Cadu Cortez já com a gente aqui. Bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Alto. Boa tarde. Vamos começar falando de FIFA. Tivemos uma pequena... Não chega a ser uma bomba, mas uma bombinha. Eu que acreditava em Zico, que talvez fosse uma força paralela junto ao grande antro da FIFA, mas, infelizmente, sem as cartas de apoio, o Galinho não mais será candidato à presidência da maior entidade do futebol. Vamos ver. Em entrevista à Rádio Globo do Rio de Janeiro, o ídolo do Flamengo revelou que não conseguiu a indicação de 5 federações para oficializar a sua candidatura. Terminava nessa terça-feira o prazo de inscrição para os candidatos ao pleito. Galinho, atualmente técnico do FC Goa da Índia, lamentou não ter conquistado o apoio das 5 federações. Apenas 3 deram aval para o brasileiro. O sistema foi criado ainda por Joseph Blatter para impedir que nomes de fora da FIFA se apresentassem. O ex-jogador não obteve apoio do Brasil e nem da Comebol. São candidatos Salman Al-Khalifa, presidente da Confederação Asiática, Gianni Infantino, secretário-geral da UEFA, no lugar de Platini, depois dos escândalos de corrupção. Tokyo Sexwell, presidente da Ilha de Robben, da África do Sul, Moussa Bilith, da Libéria, Ali B. Hussein, príncipe da Jordânia, David Nakid, ex-jogador de Trinidad e Tobago, e Jérôme Champagne, diplomata francês. Este último, Jérôme Champagne, foi o único que efetivamente, acreditem ou não, apresentou uma proposta concreta para algumas mudanças na FIFA. Oi. Tem ficha limpa nessa história aí? Quer dizer, tem algum crivo desse currículo dessa turma aí? Apenas o crivo das próprias federações internacionais, aprovando... Que, aliás, acima de qualquer suspeita, né? Todas. Você vê que quase todos aparecem um selinho ali da FIFA do lado, né? Então dá para desconfiar em muito. Infelizmente, o Zico está fora dessa disputa. O Brasil conquistou mais 4 medalhas no terceiro dia de disputas do Mundial de Atletismo Paralímpico, que acontece em Doha, no Catar. Vamos ver. Dentre as conquistas, destaque para a prova dos 400 metros T11 para cego total. Felipe Gomes marcou os 50 segundos e 89, uma prova limpa e perfeita. Conquistou o ouro, mas instantes depois perdeu a medalha, porque o seu guia, Jorge Pereira Borges, pisou na linha em uma curva e acabou desclassificado. Daniel Silva, segundo colocado, herdou o ouro. Nos 200 metros T47 para amputados, Johansson Nascimento, que já praticou taekwondo, skate e foi lateral direito de futebol, conquistou o terceiro título mundial seguido ao cravar 21 segundos e 90 décimos. Maior medalhista brasileira em mundiais, Terezinha Guilhermina, conquistou o seu 12º pódio nos 200 metros T1, cego total. A multicampeã ficou em segundo, esbarrando novamente na chinesa Qing Liu, que conquistou o título mundial. Parabéns aí mais uma vez, a gente continua acompanhando o Mundial de Atletismo Paralímpico, sem dúvida nenhuma vem mais medalhas por aí. A equipe masculina de ginástica artística conseguiu uma vaga inédita para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro ano que vem. Vamos ver. A ginástica brasileira acaba de conquistar um dos feitos mais importantes da história. Composta por Arthur Nori Mariano, Arthur Zanetti, Caio Souza, Francisco Júnior, Lucas Bittencourt e Péricles Silva, o time brasileiro fez uma boa apresentação em todos os aparelhos e somou 349,57 pontos na fase classificatória do Mundial de Glasgow, na Escócia. Assim, além de estar garantida no Rio 2016, também passa às finais por equipe do Mundial, marcada para amanhã. O Brasil ficou com a 7ª posição da qualificatória. Porém, para o grupo, o mais importante de fato foi cumprir o objetivo de colocar a equipe nos Jogos Olímpicos. Ter o direito de levar uma equipe completa ao Rio significa aumentar as chances do Brasil de conquistar uma medalha olímpica, seja por equipe, no individual geral ou por aparelhos, já que haverá mais atletas do país competindo. O Brasil já possui o ouro de Arthur Zanetti nas argolas, em 2012 em Londres. Muito bem, a Hora do Esporte fica por aqui com a notícia só de que hoje começa a NBA pela primeira vez com 9 brasileiros. Legal, o maior número de brasileiros já Tudo bem, pelo menos lá os outros esportes que não futebol são respeitados, os atletas de outras modalidades. Muito né? mais, tem mais espaço, exatamente. Até amanhã, valeu. Até mais, valeu, Aldo. Isso aí, minha gente. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Quer saber mais sobre o Brasil e o mundo? Acesse lá www.tvcultura.com.br/jornalismo. Você fica agora com o JC Debate. O assunto é o equilíbrio entre emoção e razão nos seres humanos. E por que esse equilíbrio precisa ser buscado todos os dias? Quem será que consegue, né? Eu espero você aqui amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você.